Oi, Kelly! Seja bem-vinda à nossa escola. É uma alegria muito grande receber vocês aqui nesse espaço hoje. Você que tem sido nossa tutora tão especial. Vou te apresentar um pouquinho. Vou me apresentar primeiro. Eu sou Ana Cristina, né? Nós tivemos o impulso de abrirmos a primeira escola Waldorf do interior da Paraíba, aqui em Campina Grande, e está sendo muito desafiante, ao mesmo tempo que muito contagiante. Então, nesse processo de nos desenvolvermos enquanto pedagogia, enquanto pessoas, ter você conosco nesse início está sendo um grande presente. Você quer se apresentar? Eu se apresento. Pode ser. Ana Cristina, eu estou muito honrada de estar participando desse grande impulso, desse movimento tão bonito junto com vocês. Um movimento de muita coragem, muito desafiador, como você diz, mas um movimento de futuro também, né? Um movimento que vem de encontro ao que é a necessidade hoje do desenvolvimento do ser humano, né? E principalmente olhando para essa criança que necessita desses oásis, né, de possibilidades dela poder ser criança. Então, eu estou muito feliz por isso. E na minha apresentação, o que eu poderia trazer é que muito do meu caminho iniciou parecidíssimo com o caminho de vocês, né? Então, nessa busca, nessa angústia de perceber que não se olhava verdadeiramente para a criança, né, e para a necessidade que ela traz como ser, quando a gente pensa em educação, pensa em escola, né? Então é como se a gente pensasse a escola do ponto de vista da nossa cabeça de adulto. E um pouco a gente acaba desconsiderando o que é a necessidade dessa criança. Então, na ocasião, eu com minhas duas filhas bem pequenas, né, as duas mais velhas, que hoje já são adultas, buscando algo, né, diferente. E aí eu encontro uma professora, olha, vou me denunciar agora, viu, no curso de magistério, lá muitos anos atrás, falando da escola dos filhos dela. Por que a escola dos meus filhos? Porque lá na escola dos meus filhos... E eu falei, gente, não deve existir um lugar assim, né? Deve ser um sonho. E fui em busca, fui atrás, e 3 meses depois estavam lá minhas duas filhas pequenas, e logo na sequência eu chego também como educadora nessa escola, né? Que legal. Então foi muito parecido com esse impulso de vocês. A gente vem muito conduzido pelas crianças, pelos filhos, e depois a gente vai percebendo que no fundo o que está sendo fundado e erigido é algo muito maior, né? É um lugar para a infância, para além dos nossos filhos. É verdade. E você trouxe um ponto importante, né? Você trouxe que a gente está ofertando para as crianças esse oásis, né? Que é tão necessário, principalmente nos tempos de hoje, onde a gente tem encontrado tanta dificuldade, né? Cada dia mais ansiedade, crianças com mais problemas de adulto, né? Como a gente costumava trazer. Até um tempo atrás a gente não via, né, determinados transtornos, por exemplo, como depressão, né, em crianças, e hoje a gente vê de uma forma tão comum, infelizmente. Digo isso tanto do ponto de vista clínico, né, como também do ponto de vista pedagógico. É muito triste para nós adultos olharmos para uma criança e ver que ali há um sofrimento e uma dor intensa, né? E aí, nesse processo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a educação infantil Waldorf. Pronto, e dentro dessa vivência, né, que eu trouxe a partir das minhas filhas, logo eu fui fazendo um caminho dentro da pedagogia Waldorf, um caminho que hoje já compõe aí mais de 25 anos nessa caminhada,
E muitos desses anos foi voltado para o trabalho com a criança da educação infantil, né? E é bem isso que você vai trazendo, como que a gente vai criando determinadas necessidades, né? E deslocando a criança dessa fase que é tão preciosa e especial que é a infância. Eu costumo trazer uma imagem, Ana Cristina, da casa, uma casa quando vai ser construída, não é? Eu não posso pensar assim, bom, na base, na estrutura da casa, que é algo que não fica tão visível, eu posso usar um material mais simples, né, ou algo não tão bom, mas eu vou caprichar na parede, no telhado eu quero melhor e no acabamento, então, vai ser tudo de ponta, né? E aí, realmente, quando a gente traz essa imagem da casa e dessa construção, fica muito evidente para nós que é essa base, essa fundação da casa que vai sustentar tudo que virá depois. Então, o pensamento nosso deveria ser o contrário, né? Assim, cuidar, prezar, preservar essa fase da primeira infância, né? Fortalecê-la para que ela possa sustentar esse ser adulto que virá depois, né? Então, às vezes, é interessante a gente, quando tem as crianças pequenas, a criança começa a engatinhar, você já está desejando que ela ande logo. Aí ela começa a andar, você já está ansioso para que ela fale logo, né? E assim a gente não percebe e não se permite observar a grandiosidade do que está acontecendo com esse ser nessa fase, né? Então, cuidar disso, dessa base, é primordial para tudo que vem depois. E, no fundo, o que nós estamos fazendo hoje em dia é transpor as nossas preocupações de adultos, as nossas necessidades de adulto para esse mundo infantil, né? A criança, ela tem que lidar com preocupações, né? Pré-ocupar, né? Me ocupar antecipadamente de algo, né? Então, ela acaba absorvendo muito da ansiedade do ambiente, dos ambientes nos quais ela convive. E nesse sentido, eu diria que na pedagogia Waldorf, numa educação infantil Waldorf, a questão do tempo vai ser nosso grande mestre. Porque o cozinhar, né? É prazeroso, é com tempo, e a criança está presenciando isso. E ela está vendo a entrega, a inteireza desse adulto diante daquilo que ela está fazendo. Mas se eu vou costurar, se eu vou varrer, e se de repente tem um adulto lendo no ambiente onde ela está, que tudo isso seja feito com muita inteireza, porque é isso que está atuando nessa criança pequena, né? Então eu diria que o que está acontecendo hoje com as crianças, como bem você traz, a questão da ansiedade, das depressões, o adoecimento, né? Esse estado patológico vem muito em consequência do que a gente não está conseguindo oferecer e promover para ela, que seria o contrário, a salutogênese, né? Seria a geração de saúde, gerar saúde para essa criança. E o que é saúde para uma criança? Uma boa pergunta, né? Verdade. Mas isso é interessante também. Se a gente olha para uma criança que está correndo, pulando, movimentando, brincando, se expressando, ela está mostrando saúde, né? Se a gente vê ela muito paradinha, muito quietinha, em si mesmada, você já, opa, tá tudo bem, não é? Então, acho que nesse sentido, permitir que a criança seja criança é o que de mais importante nós poderíamos oferecer para elas, nesse sentido de evitar as patogêneses. Eu acredito que a educação Waldorf entra exatamente nesse permitir. Permitir que a criança seja criança de fato, né? Dando o tempo dela, ofertando, né? Espaço seguro. E espaço seguro é ela, com auxílio também de um adulto que vai estar ali supervisionando, ela ir descobrindo, né? Ela tendo autonomia
a partir do momento também que ela vai observando, né, a figura do adulto, esse adulto como uma referência para ela também é um lugar seguro, né? Então, quando a gente fala de infância, eu acho que a gente traz complexidade, mas ao mesmo tempo simplicidade, não é? Porque estar brincando no quintal oferece à criança aquilo que de fato ela precisa: brincar livre, estar em contato com a natureza, com a terra, com os contextos, com as sensações, né? E diferente muitas vezes do que a gente tá na ideia de plastificar tudo, né? O cuidado que muitas vezes nós, enquanto pais, fazemos, né? De tapar tudo, botar tudo alto, a criança não pode pegar, ao invés de estar ao lado, né? Para ensinar como é que faz, em que momento. E é isso, né? A gente trabalha também na educação infantil Waldorf muito em parceria com a família, né? A escola Waldorf está muito nessa triangulação, né? Família, escola e professores. Então, são 3 elementos que precisam estar muito conectados para aquela criança, estar disponível para aquela criança que está em construção, né? É isso mesmo, né? E essa questão, quando você traz esse trabalho em conjunto, essa parceria entre todos esses educadores, porque quando a gente fala de educador, a gente não está falando só do professor que está na escola, né? Mas os pais, a família, pais e mães são educadores, os cuidadores são educadores, né? Todas as pessoas com as quais a criança lida no dia a dia e convive são educadores. O ambiente, ele é educativo ou não, né? Então, nesse sentido, quando há uma coerência nessa parceria, isso também gera saúde para uma criança. E quando a gente olha para esse aspecto, como você traz, né, desse brincar espontâneo e o que pode estar presente nessa brincadeira, né, é muito interessante, porque na pedagogia Waldorf a gente olha para esse brincar como algo extremamente sério. Assim como é o adulto e a relação dele com o trabalho, e quanto mais a gente olha para trás, mais verdadeiro isso era, porque existiam os ofícios, né? Então você pensa, antigamente você precisava de uma roupa, o alfaiate ia fazer, né, pensando em você, tinha algo que era muito de eu para eu, né? Hoje a gente vai comprar uma roupa, você vai numa loja onde você tem um departamento em série, né? Então a gente vai perdendo um pouco com tudo isso, mas ao mesmo tempo, quando você está verdadeiramente conectada a um trabalho que te realiza, né? Que quando você está presente no que você está fazendo, isso é vida, isso para você é um impulso de alegria. Assim é o brincar para uma criança pequena. Eu vou até pedir licença, se você me permitir. Com certeza. E até para indicar, inclusive, né? Esse livro é um pequeno livro que são alguns temas especiais trazidos a respeito da pedagogia Waldorf. O fundador da pedagogia, o Rudolf Steiner, ele olhava com muita profundidade para o desenvolvimento do ser humano. A pedagogia Waldorf, ela não é tida como um método, né? uma forma de trazer um método para essa criança. Ela é tida como uma arte de educar. A educação é vista como um processo de arte, né? E ele traz e fala sobre vários temas, e nesse livrinho aqui ele vai falar, o tema é Pedagogia, Arte e Moral. E aí ele vai trazendo como que foi num dado momento da humanidade, quando a gente pensa nesse tripé que seria ciência, arte e religião, eles eram unos, né?
dentro do nosso desenvolvimento como humanidade. E no momento em que a gente começa também se perguntar: quem sou eu? Né? Por que estou aqui? Qual o meu propósito de vida? Essas perguntas existenciais nos levam também a um certo afastamento desses 3 pilares. E aí, de repente, a gente começa, e a ciência natural chegando também dentro de processos de muitas descobertas, a separar. Bom, ciência é ciência, arte é arte, religião é religião, né? E há essa separação. Então, ele começa um pouco trazendo como que isso foi e é necessário para o desenvolvimento do ser humano, para que a partir de uma conquista nossa, a gente perceba que, no fundo, essas 3 áreas humanas, elas são unidas, elas estão juntas, né? E num outro momento ele vai transitando e mostrando como cada um desses aspectos vão ajudando no desenvolvimento do ser humano. E aí, quando ele vai falar dessa transição que há entre esse brincar espontâneo da criança e a relação que depois ela vai construir como adulto com o trabalho, né? Ele traz uma fala que eu acho muito preciosa. Ele diz assim: para o adulto, brincar é brincadeira, é prazer que se apresenta à vida. Para a criança, o brincar é o conteúdo sério da vida. A criança leva seu brincar a sério. A característica do brincar infantil é que ele é sustentado pela seriedade. Quem deve observar o brincar infantil, quem se permite observar, verá como a natureza humana se projeta com toda a sua seriedade no manuseio dos objetos do mundo exterior, né? Quando a criança entrar na escola, estará em condições de conduzir a força, o dom, a capacidade de brincar e de transformar, principalmente a capacidade que a leve a expressar-se na atividade artística de todas as maneiras possíveis. Então, a gente está aqui num espaço, né, onde as crianças podem vivenciar isso no dia a dia. E é muito lindo ver como que um cabo de vassoura pode virar um microfone, uma espada, um cavalo e se transforma em tudo a partir desse processo criativo da criança. O brincar, né, é uma palavra que, se você vai olhar o significado no latim, quer dizer criar vínculos. Então, essa criança que tem essa oportunidade do brincar espontâneo, ela está construindo vínculos. Primeiro de tudo, com ela própria. Porque se nós formos pensar numa criança bem pequenininha, o primeiro brinquedo dela é o próprio corpo. Quem não lembra, né? Um bebezinho descobrindo a mão, descobrindo o pé. Daqui a pouco você acha o dedo do pé na boca. E daqui a pouco, assim, ela vai se apropriando cada vez mais desse corpinho, desses movimentos que são tão involuntários no início. E ela começa, num dado momento, se vincular também com o outro. Né? A princípio, o brinquedo é dela, a mãe é dela, o pai é dela, mas logo ela vai estar pronta e disposta a trocar, né? Esse dar e receber. Então, cria vínculo com o outro, esse brincar. Ele cria um vínculo também com o ambiente. Ela vai interagir com o ambiente. Você trouxe na sua fala inicial essa criança que vai conviver com texturas, né? O que é um brincar no quintal, o que é uma relação que a criança pode construir com uma árvore, né? É interessante que quando você está numa conversa com adultos e você pede para lembrar algum momento da sua infância, um momento significativo para você, o que virá nessas memórias são dessa natureza. O tempo que você, às vezes, estava lá com os primos e descobria lá uma árvore que estava dando uma safra de frutas, né? As brincadeiras de correr, de explorar o ambiente.
Essas texturas, essas Quem nunca cavou tesouros. Quem nunca cavou tesouro. Quem nunca pegou, gente, tijolo. Aquele tijolo antes de barro e raspou para fazer o coloral. Me diga aí, não é? E riscava na parede, fazia giz. E misturar, né? Uma hora você pega a água, mistura com terra e dá uma possibilidade. Mas se eu misturar água com areia, já é outra coisa. Eu posso fazer bolinhos, mas não misturar já fica complicado, né? Então, nesse brincar, olha quanta coisa está contida. Aquilo que uma criança vai aprender no futuro, numa aula de química, por exemplo, ela vivenciou brincando com todos esses elementos, porque a química é mistura de elementos. A química não é eu decorar uma tabela periódica e saber o nome e a sigla de cada elemento, né, daquela tabela, mas é como eu no dia a dia e na vida me relaciono com cada um deles, a ponto de num dado momento eu também reconhecer que eu próprio sou constituído de cada um desses elementos, né? Então é essa fonte primordial, o brincar na infância, nessa primeira infância. E não é à toa, Ana Cristina, que hoje você pega a BNCC, né? A Base Curricular Comum Nacional, traz pontos e elementos que vão de encontro a isso que a gente já vem propondo há tanto tempo dentro da pedagogia Waldorf, da educação infantil na pedagogia Waldorf, né? O conviver, o brincar, o participar, o explorar. Então tá tudo dentro dessas possibilidades, esse desemparedamento das crianças, né? Porque a gente acha que o tempo ele tá passando assim, tudo muito rápido. Então a gente acha que ganha tempo levar a criança para fazer aula de inglês com 2, 3 anos de idade. A gente acha que ganha tempo se essa criança aprender a ler com 5 anos de idade. Mas, no fundo, a nossa pergunta deveria ser: em detrimento do quê? Né? Para que ela consiga ler numa idade que ainda não estaria plenamente madura para isso, ela está se dispondo a isso em detrimento do quê? E aí eu acho que isso você deve estar lidando muito também lá no seu consultório, né? Essa dificuldade na construção dos vínculos em relação à criança, né? Essa falta de confiança e de segurança, porque ela não tem uma rotina, um ritmo bem estabelecido. Crianças nervosas, muito nervosas, o processo de ansiedade ele está vinculado e ligado também ao nervosismo. E tem a ver com isso, nós estamos pedindo para as crianças que elas façam coisas que elas não estão prontas e maduras para fazer, né? Elas não têm nem corpo preparado e pronto para isso, elas não dão conta de fazer. E nós, às vezes, jogamos em cima delas o fracasso de não conseguir. É verdade. Então, realmente, precisamos olhar para tudo isso. E eu brinco que esse é o livro das perguntas. Que legal. Porque, no fundo, é isso que ele faz. Ele tira a gente um pouco dessa zona de conforto e nos faz pensar, nos faz nos perguntar sobre esse processo de desenvolvimento, né? E nos levando a enxergar a educação não como um fim, mas como um meio para eu me tornar cada vez mais humano. E é interessante, tu fala muito bem, né, nesse processo de a criança hoje ela está aberta, né, a possibilidades do brincar. E tolhemos, né? Muitas vezes a sociedade está tolhendo isso, que é o direito da criança. E como trouxestes a realidade do consultório, cada dia mais estamos vendo crianças emparedadas, não só em casa, mas na escola, né? E vice-versa. Por que trago isso?
Antes a gente tinha muito o conceito de está em casa, está segura. Mas hoje a gente não tem mais esse conceito. Até porque estão em seus quartos não brincando. Estão jogando, estão ali conversando com outras pessoas que ouço até de muitas crianças e de alguns pais. Mas pelo menos ele está interagindo. Mas que tipo de interação é essa? E de fato, essa interação está sendo verdadeira? Não. Não, ela não está sendo verdadeira. Ela não está desenvolvendo o que de fato é para desenvolver, que é a habilidade social. Hoje a gente vem uma crescente de crianças com cada vez menos repertório social. Sabe? O repertório social é aquela habilidade que você vai desenvolvendo desde pequenininho, na troca, no conversar, no pedir licença, tu me empresta isso, toma aquilo, sabe? Esse repertório social, ele vai começando aqui. E com o passar do tempo, ele vai se aprimorando. E hoje as crianças não estão tendo mais esse repertório social, porque cada uma está com o seu celular jogando no seu mundinho. Então, por mais que acredite que haja uma interação, não tem a troca de olhar, não tem mais o toque. Não tem mais, né? Infelizmente. E aí eu queria que tu falasse também um pouquinho em relação a essas telas, a esse mundo virtual, em relação à pedagogia Waldorf. Ótimo, isso é um tema assim, bem importante da gente olhar como educadores, pensando justamente nesse processo do que é promover saúde e gerar doença, né? Salutogênese ou patogênese, né? E dentro dessa perspectiva, a gente pensar, quando a gente fala assim da educação infantil Waldorf, né, dentro de uma escola Waldorf, o brincar é um elemento de saúde, né, e de respeito a esse ser criança, como tem tantos outros, né? O fato de realmente olhar para esse momento dessa primeira infância e permitir que ele ganhe o espaço e a vez de se expressar, né? A criança ser criança. E às vezes a gente fala da criança como se fosse única sempre, né? Tanto faz a criança de 2 anos, de 3, de 4, de 5, de 6, e isso é muito especial a gente observar como educador. Uma criança bem pequena brincando, e acho que vocês estão vivendo isso aqui plenamente, Estamos uma delícia. Ela vai querer interagir com tudo que está no ambiente. Se ela tem uma cesta cheia de paninhos, ela vai derramar tudo isso, depois ela põe de volta no cesto, e se der para puxar esse cesto, ela vai amar também. Mas daqui a pouco ela já esqueceu isso e já está brincando com outra coisa, né? Essa criança de até por volta dos 3 anos, ela está muito nesse momento, né? A gente fala desse egocentrismo. Tudo é meu, a mãe é minha, o pai é meu, o brinquedo é meu, tudo é meu, né? A professora é minha também. E ela nem estaria pronta e madura para um convívio social ainda, mas na época que a gente se encontra, onde muitas vezes essa criança é filho único, neto único, sobrinho único, e vira o centro dentro desse ambiente de muitos adultos à sua volta, a gente às vezes acaba não ocupando bem esses nossos lugares de adultos e começa a querer virar criança para estar interagindo junto com a criança. E nesse aspecto, ela nunca vai lidar ou ter que aprender a lidar com as pequenas frustrações que vão surgir, né? Então, quando eles estão brincando entre os pares, e aí dentro de um jardim, né, Waldorf, de uma escola infantil Waldorf, você não vai ter uma cesta, né? Se eu for contar aqui no ambiente de vocês, no mínimo eu estou vendo 3, assim, só num foco de observação. Porque ali eu já estou lidando com esse aspecto de entender que naquela fase dessa criança pequena, se eu tiver um cesto, vai dar briga toda hora,
né? Por outro lado, daqui a pouco também ela vai aprendendo que nesse momento é a vez dela, mas daqui a pouco é a vez do outro amiguinho, né? E assim ela vai lidando com essas pequenas frustrações. Não é à toa que também lá na BNCC, quando a gente vai olhar para esses eixos temáticos, estruturantes, né? Você tem lá o eu, o outro, nós. E eu posso fazer uma leitura desse aspecto de diversas maneiras. Eu posso achar que a criança aprender sobre o eu, o outro e o nós, ela aprendeu o nome dela e o nome de todos os amiguinhos do grupo, né, da sala. Isso não está errado. Por outro lado, eu não posso resumir a isso. Quando ela está, como eu falei, explorando o espaço, o ambiente, brincando, descobrindo que a perninha dela ainda não dá conta de escalar uma árvore, né? Se ela tem 2 aninhos, 3 aninhos, mas o de 6 já consegue ir até o topo dessa árvore. Ela vai chegar lá, vai chegar a hora. Ela ainda não consegue, essa criança tão pequena, sentar num balanço e ela própria dar o impulso para se balançar. Ela ainda precisa de um amiguinho maior ou de um adulto para dar esse impulso. Mas logo ela vai perceber que nesse ondular do corpo, né, ela vai conseguir. Então, aos poucos, ela vai se maturando nesse processo e nesse desenvolvimento da sua corporalidade e das superações dos seus desafios. E estar num grupo é muito rico nesse sentido. Essa criança vai começar a lidar com essas pequenas frustrações, isso vai fortalecendo. É como uma criança que, se eu isolo, pensando que ela vai ter a imunidade fortalecida, vai ser sempre o contrário. É aquela criança que, quando ela vem para o social ou é um pouco mais exposta, ela sempre vai adoecer. Ao contrário que aquela que está nesse, né, assim, vivenciando esses ambientes e no contato, ela vai fortalecendo a imunidade dela. Então é um pouco nesse sentido. E aí, quando eu tiro a criança desse ambiente que permitiria a ela, né, movimentar-se, lidar com equilíbrio, ter vivências da percepção tátil tão importantes, né? O maior órgão que a gente tem no corpo humano é a pele. E se a gente for ver hoje como fenômeno, muitas das doenças estão se expressando onde? Verdade. Na pele. Verdade. Né? Muitas dermatites atópicas. Muitas. E por outro lado, você vai lá ler um pouco, né, sobre as manchetes que estão aparecendo aí, então nem manchete que chama, né, mas o que vai aparecendo hoje nos meios sociais, a fobia social. Então, essa criança que teve a possibilidade de experienciar, explorar esse ambiente, aprender com ele a partir dessas diversas texturas, brincar com areia, brincar com terra, brincar numa grama, né? Ter esse convívio, os brinquedos, né? O brinquedo natural é muito importante nesse sentido, ela brincar, sentir a madeira, né? Sentir os panos de algodão, né? Brincar, o sabugo de milho, gente, minhas bonecas eram de sabuguinho de milho, eu amava, e o mais gostoso era que eu fazia minhas bonecas, né? Então esse processo criativo envolto, tudo isso é preparo para o que esse ser lá na frente vai precisar ter disponível para lidar com os aspectos da vida social. Uhum. E nesse sentido, quando a gente priva a criança dessas vivências e bota uma tela na mão dela, a gente está indo num contrafluxo dessa saúde, desse desenvolvimento saudável para essa criança. Né? A gente coloca ela primeiro, isola sozinha, né? Lidando com esse mundo que é totalmente virtual e que ela não tem ainda preparo para lidar. A criança vai distinguir fantasia de realidade, de verdade mesmo, lá para frente, lá para depois dos seus, né, por volta dos 11 anos, né? Então, tanto que se a gente for lembrar antigamente, nós como criança, o meu faz muito tempo, mas eu lembro de ir atrás do televisor, que ainda era aquele que tinha a caixa atrás do tubo,
para ver se aquilo que estava aparecendo na tela estava escondido atrás. Ou quando você via determinada cena, alguma coisa que te impactava, o medo que você entrava naquilo, e aí você, para poder se sentir um pouco mais seguro, mas é de mentira, né? Mas não é de verdade. Mas no fundo o que está vivendo internamente é o medo, no fundo é isso, né? Então essas preocupações, essas crises de ansiedade, esses distúrbios de sono, criança com colesterol alto, então essas doenças metabólicas que têm a ver com fluxos, que têm a ver com taxas hormonais, né? Tudo já se expressando na criança. Eu diria que muito das telas tem contribuído para isso. E antigamente, Ana Cristina, você levava a criança na pedagogia Waldorf a gente já falava muito disso, né? Não expõe as crianças tão cedo às telas, ela não tem maturidade ainda, deixa ela brincar, movimentar, isso vai ser importante para o crescimento dela, né? E hoje, você leva uma criança no neurologista, a maioria deles vai dizer, não ofereça tela, pelo menos até por volta dos 2 anos. Você abre lá o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, hoje existem indicações, né? Inclusive trazendo também doenças que estão sendo geradas ou distúrbios a partir dessa exposição extrema às telas. Né? E é isso, assim, é como quando uma criança é pequena, ela ainda não conhece o açúcar, mas ela vai chupar uma laranja, ela vai comer uma maçã, ela vai chupar uma melancia e ali tem o açúcar da própria fruta. Mas na hora que eu ofereço o açúcar, literalmente, para ela, ela já sabe o que é. Então vai ficar muito mais difícil, né, de eu querer de alguma forma tirar isso. Então, no fundo, esse desemparedamento, que hoje já é algo pedido, solicitado dentro da própria BNCC, é um pouco essa busca por reaver a saúde desse ser, né, nesse aspecto do que a gente está vendo acontecer em relação às telas. Perfeito. E tu traz essas questões em relação à maturidade, né, da criança, do ponto de vista cognitivo, biológico. Quando a gente oferta, né, um agente adulto oferta um celular para uma criança, a gente está expondo a ela a uma quantidade absurda de luzes. Uma luz que, além de ser intensa, tem o objetivo de dilatar a nossa pupila, né? Porque aquela luz está dizendo ao nosso cérebro, preste atenção em mim. Então eu estou dilatando a pupila, eu estou deixando aquela criança hiperconcentrada, porque a quantidade de estímulos que está sendo ofertado naquela imagem é muito grande, tem movimento, então prende de fato a atenção da criança. Então é muito danoso, porque olha a quantidade de estímulos cerebrais que está sendo levado, né, para uma criança sem ela estar com preparo cerebral para isso. Ela não tem esse preparo cerebral. Como você trouxe, né? A criança de 2 anos, ela está ali no equilíbrio. Ela está no passo. Então, pisar em diferentes texturas é muito importante para ela. Se pendurar, né? Muitas vezes ela pega ali na mão do pai, da mãe, enfim, de um adulto, né? E ali ela levanta as pernas e se pendura. E como isso é gostoso para ela. Então, ela está na fase de desenvolvimento do corpo, né? A pedagogia Waldorf traz muito isso. O primeiro aprendizado da criança é do corpo. O desenvolvimento inicial da criança é o corpo, né? Então, estamos, enquanto sociedade, adoecendo a nossa infância. Isso é tão preocupante, né? E aí, eu acho que a pedagogia Waldorf vem também com esse intuito. Calma, estamos aqui e vamos proteger, por favor, a nossa infância, né? Porque a gente também trabalha com os pais, alertando, mostrando, e isso ajuda, né, muito nessa criança. Então,
eu vejo muito a pedagogia Waldorf como uma pedagogia de proteção. Não é à toa que ela foi indicada pela Unesco, né, como uma das pedagogias mais assertivas em relação às dificuldades que nós vemos enfrentando no último século, né? Quer fazer uma pausa? Quer tomar uma respirada? Vamos tomar uma água. Vamos tomar uma água. Kelly, você tem uma experiência na educação infantil, né, há mais de 25 anos. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente como é que funciona o ritmo de um jardim para a pedagogia Waldorf. Sim. É interessante que eu comecei como professora de classe na pedagogia Waldorf. Primeiro eu tive uma vivência como professora de ensino fundamental e aí fui para a educação infantil, fiquei 9 anos na educação infantil, de novo volto para a classe, deixando um ciclo com as crianças um pouco maiores, já Fundamental 2, e retorno para a educação infantil. Então, eu considero isso bem importante, foi muito rico no meu caminho, porque na educação infantil, meu convívio é com essa criança da primeira infância. Mas quando eu estou no fundamental, eu já posso ter a vivência ali com essa criança de fundamental de como reverberou no desenvolvimento dessa criança aquele processo que ela viveu nesse momento da educação infantil. E então esses 25 anos compõem essas duas vivências, como professora de classe e como professora de educação infantil. E nesse sentido, pensar nesse ritmo da educação infantil, do jardim, como a gente chama, né, o jardim de infância, mas a educação infantil, você sempre vai ter uma imagem da respiração, né? No ato de respirar, eu inspiro, trago algo, o ar vem e me penetra, né? E nessa inspiração, eu posso dizer que há uma contração, né? Eu contraio, mas quando eu expiro, há um processo de expansão, né? Eu expando. Então, respirar, na verdade, é o encontro entre inspirar e expirar. O Goethe, um poeta alemão e que olha muito para essa questão da fenomenologia hoje dentro da área das ciências, ele tem sido bastante pesquisado. Ele tem um poema muito bonito que diz assim, na tradução diz: no respirar, duas graças podem se encontrar, inspirar o ar e dele se livrar. Inspirar constrange, expirar liberta. Tão grande é feita da vida uma mescla. Agradece a Deus quando Ele te aperta. Agradece de novo a Deus quando Ele te liberta. Lindo. Então eu acho muito bonito esse princípio do encontro entre o que se constrange, contrai e esse expande, liberta, né? Libera, liberta. E o ritmo da educação infantil vai prezar por isso. Há momentos em que a criança vai ter atividades onde ela está um pouco mais contraída e há momentos em que ela está num processo de mais expansão. Então vai ter um momento onde ela brinca e interage com todos os elementos dentro da sala e vai ter um momento de uma interação no ambiente de fora da sala. Tem um momento que ela está um pouco mais contraída para a gente vivenciar o que a gente chama da roda rítmica, que é esse lugar precioso de eu trabalhar de uma forma muito bonita a poesia, a música, o gesto, o gestual. Nesse primeiro, a gente chama, né, dentro da pedagogia Waldorf, cada fase de 7 anos, os setênios, né? O primeiro setênio, o segundo setênio, o terceiro setênio, né? Até aí que a escola atuaria.
E isso não é algo que o Rudolf Steiner trouxe, né, e criou, mas ele desenvolveu e aprimorou a partir do que os gregos já traziam, essa fase de desenvolvimento do ser humano em fases de 7 em 7 anos. Então, na pedagogia Waldorf, a gente vai falar desse primeiro setênio de vida. E nesse momento, o nosso gestual, ele é muito mais importante e significativo para uma criança pequena do que aquilo que eu fico dizendo e falando para ela, né? Faça o que eu faço, mais do que faça, né, o que eu digo. Uhum. Então aí, esse processo nosso de autodesenvolvimento, ele é muito chamado nesse sentido de quando se eu vou cozinhar, se eu estou lidando com um preparo de um ambiente, se eu estou plantando, se eu estou colhendo, tudo isso a criança está observando e está imitando. Né? Ela aprende, vamos dizer assim, que o método de aprendizado de uma criança pequena é a partir da imitação. Ela vai imitar o que ela presencia e vivencia no ambiente, né? Nesse lugar, a gente pode voltar na história das telas. Olha que difícil que é hoje, quando a gente pensa nesse desenvolvimento da primeira infância. Porque nesse processo imitativo, a maioria dos adultos lidam com as telas, né, nos seus trabalhos, no seu dia a dia, e a criança fica um pouco sem esse espaço de interação dentro das próprias casas, né? Às vezes a própria escola traz de uma forma muito presente e ativa o uso dos meios eletrônicos, então como isso de alguma forma vai interferindo também nesse desenvolvimento saudável da criança. Então, esse contrair e expandir, né? Essa sonoridade a partir das canções, dos poemas, mas principalmente o movimento, o gesto com sentido. Como é que uma abelha voa, uma borboleta voa, e como é que voa um passarinho, e como é que uma lagarta rasteja, e como é que a árvore, uma planta cresce. Para eu trazer isso como gesto para a criança, eu como adulto preciso observar. Preciso observar a árvore, eu preciso observar a planta, eu preciso me observar nos meus movimentos, né? Como que eu vou servir um suco, um chá para a criança? De que maneira eu pego essa jarra? De que maneira eu vou nesse ato do servir? Então, tudo isso é elemento de observação para as crianças. E esse momento também da contação de histórias. É um momento que as crianças amam, apreciam muito, né? A gente cria toda uma atmosfera no sentido desse acolhimento, essa contração, né? Criando esse ninho, esse abraço, né? Dentro de um espaço adequado para que isso possa acontecer. E ali eles vão ouvir a história. E é interessante porque as histórias, elas trazem, principalmente se a gente olha para os contos de fadas, mas os contos de natureza, que também são preciosos, né? Os contos das culturas, das diversas culturas, como a gente trazendo isso de uma forma adequada para cada faixa etária, né? Olhar para isso. Mas pensando nessas histórias que a gente conta nesse primeiro setênio, elas vão sempre trazer esse elemento de contração e de relaxamento. É um momento em que você na história chega num lugar de contrair um pouco nessa tensão, mas logo você expande quando tudo se resolve. Né? Há uma resolução, há um bom desfecho. Né? Então esse alimentar da esperança que a criança já carrega em si. A criança é puro otimismo, alegre, o mundo é bom, exatamente. Eu não preciso ficar mostrando tudo de difícil e de desafio que há no mundo na intenção de prepará-la para lidar com as frustrações, porque no fundo isso vai enfraquecendo esse ser.
aquilo que a gente falou, né, de gerar um medo, de gerar insegurança, isso gera fraqueza também nesse âmbito emocional. Então criar esse ritmo onde ela sabe exatamente o que vai acontecer. Eu vou chegar, né, eu vou ser acolhida, alguém vai sentir o calor da minha mão, alguém vai me olhar nos olhos e eu vou brincar com meus amigos. Mas também posso ajudar, né, ao adulto a preparar um lanche bem gostoso que a gente vai saborear daqui a pouco, né? E eu também vou levar esses brinquedos com os quais eu brinquei de volta para o lugar deles. Eu vou ajudar a preparar uma mesa para que nós possamos compartilhar aquele pão fresquinho e delicioso que nós fizemos, né? E que descoberta que é essa de fazer o pão? De novo vem a química aí. E eu pego a farinha, e eu pego a água, e eu pego um pouquinho de sal, e eu tenho um pão maravilhoso que se forma através do trabalho das minhas mãos, e eu posso compartilhar isso. Eu senti o cheirinho desse pão assando e ainda me sento para compartilhar, né? O companheiro vem de companis, com quem eu compartilho o pão. Então, é nessa sutileza e nesses gestos que são muito do dia a dia e que às vezes são muito negligenciados por nós por conta da pressa para chegar logo no trabalho, do tempo, né, do relógio que corre contra o tempo, eu vou atropelando esses processos com a criança. E depois eu preciso sim buscar médico e levar ao consultório para descobrir por que a criança está tão desregulada. No fundo, de novo eu jogando para ela uma dificuldade que nós mesmos, como adultos, muitas vezes vamos gerando. Mas o segredo aqui não é a gente se punir nem se autopunir, né? Então eu vejo nesse sentido a educação infantil Waldorf como essa possibilidade da gente estabelecer a parceria e se fortalecer nesse propósito de garantir que a criança possa se desenvolver de maneira saudável e respeitosa, né? Que ela possa ser criança no momento de ser criança. E que essa qualidade que ela vivenciou da espontaneidade, da descoberta, do esperançar, né? do vincular-se, possa se propagar e possa se perpetuar nas outras fases de vida dela. Obrigada, Kelly. Eu queria trazer só uma última pergunta, que é muito feita, né, entre os pais. Os pais sempre trazem, né, essa questão da alfabetização, porque o meu filho, ele estando na escola Waldorf, ele vai ser alfabetizado com uma idade, né, mais velha, digamos assim. E as escolas tradicionais estão iniciando ali o processo de alfabetização de uma forma bem mais antecipada. E aí vem a pergunta, e aí, mas o meu filho vai ser alfabetizado, ele vai conseguir acompanhar uma escola tradicional? Como é? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho desse elemento. Como é que se constitui a alfabetização pela pedagogia Waldorf? Sim. Isso é uma boa pergunta, né? Porque é um ponto que gera insegurança, sim, em algumas famílias, mas é muito importante a gente retomar essa imagem, né, do que é a necessidade da criança e não dessa necessidade que nós colocamos, vamos impondo a ela, né? E pensando nesse aspecto, se você olha para a palavra educar, a etimologia da palavra quer dizer conduzir para fora. Não é enfiar algo de fora para dentro, mas é deixar despertar e aflorar algo de dentro para fora, né? Nesse sentido, é bem maravilhoso assim, a gente... Os poetas, né, são muito sábios e muito especiais. Tem um poema do Hermann Hesse,
muito lindo, e olha o que ele diz: nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo. E isso é tudo. Disse tudo. Ele é forte, né? Porque ele nos cutuca e nos desperta para esse lugar de qual é a nossa tarefa como adulto diante de uma criança. E às vezes a gente se coloca grande demais diante dessa criança no que toca o que eu sei. E o que eu preciso passar de tudo isso que eu sei para ela. Né? E aí a criança vai se tornar esse adulto em miniatura. Vale lembrar que a infância é algo muito recente dentro da nossa história da humanidade. Verdade, né? Verdade. Por outro lado, eu me torno bem pequenininho quando eu não ocupo esse meu lugar de adulto e não dou os limites que a criança precisa dentro desse processo de crescimento. Né? E não permito que ela vivencie o que ela precisa como necessidade. Movimento é uma necessidade para a criança. Essa expressão, esse expressar-se a partir da descoberta do próprio corpo e da apropriação do próprio corpo é uma necessidade da criança. Então, nisso eu preciso crescer e crescer bastante para ocupar esse meu lugar dentro dessa relação, né? Então, olhando para esse processo de alfabetização, isso é algo bem complexo, porque se nós olharmos, nós somos de uma geração um pouquinho diferente, eu estou um pouco à sua frente há alguns anos, mas nós íamos para a escola com 7 anos para ser alfabetizada, na maioria dos casos, né? E de repente a educação ela recebe muitos recursos externos, inclusive. E aí vem cobranças nesse sentido. Puxa, o índice de analfabetismo está altíssimo. Vamos olhar para essa questão da educação, né? E aí, num primeiro movimento, lá atrás, Ana Cristina, veio uma grande ideia de instituir o ensino de 9 anos. E olha que interessante, na pedagogia Waldorf, isso sempre foi já um olhar, né? Nós começamos o primeiro ano e já íamos até o 9º ano Waldorf, né? Mas isso é algo bem recente dentro da história da educação. Instituiu o ensino de 9 anos, pensando nessa educação, principalmente envolvendo o ensino fundamental. O que acontece? Ao invés de aumentar um ano nesse processo de educação da criança, entendendo também que já era uma grande questão o fato dos jovens estarem saindo desse período de escolaridade com 16 anos, tendo que lá, quando ele vai para uma universidade, ter que escolher uma profissão, escolher um caminho que ele quer seguir tão jovem ainda. Isso já era uma grande questão, né? Mas ao invés de esticar um ano lá na frente, a gente puxou um ano do que era tido como educação infantil, que era a pré-escola. Lá atrás nós tínhamos os primeiros anos, que chamava inclusive jardim, né? E vinha a pré-escola para depois a gente entrar no ensino fundamental. E isso veio muito nesse sentido de responder de alguma forma a essas pesquisas e a essas cobranças que vinham em relação ao analfabetismo. Só que esse analfabetismo, no fundo, foi se descobrindo também que ele era muito funcional. E o Enem escancarou isso. Quando você vai lá onde você tem enunciados enormes, em que o estudante não consegue sequer compreender o que está sendo pedido e dito ali. Então começa a se perceber, esse analfabetismo também tem uma outra natureza. E eu não estou desconsiderando com isso que sim, o nosso índice de analfabetismo ele é muito grande.
Mas é como se a gente fosse olhando só por um ponto de vista e deixando de olhar tantos outros, né? E recentemente a gente tem mais um passo que é dado na lei federal, foi 2019, se eu não estou enganada, que é estipular a idade do corte etário. Então, uma criança que faz 6 anos até 31 de março, ela precisa estar no ensino fundamental, né? Claro que essas leis levam em consideração também vários aspectos, né? O aspecto daquelas crianças que vivem em situações de muita vulnerabilidade socioeconômica, né? Que não teria acesso à escola, que estaria marginalizada nesse sentido dos seus direitos básicos, saúde, educação. Mas com isso também a gente acaba atropelando um pouco esse processo do que seria a necessidade da criança, né? Felizmente, a BNCC amplia esse leque no que começa a considerar que a criança ir para a escola não quer dizer você ficar dando um monte de folhas para ela. Antes era mimeografada, né? Hoje não é mais. Mas assim, impressas, onde ela vai só preencher, né? Ou já lidar com a alfabetização e ela tem que sair, é obrigada a sair alfabetizada. Hoje isso se amplia no sentido de olhar com mais profundidade para esse ser, mas ainda com passos lentos, né? Então, eu diria que essa alfabetização do ponto de vista da pedagogia Waldorf, você vai primeiro permitir que a criança se aproprie desse corpo. Porque quando você fala de um processo de alfabetização, eu não posso descolar isso de um processo que é neuropsicomotor. É movimento, né? É emocional e é também neurológico. A formação de sinapses, né? Todo o desenvolvimento dessa maturação cerebral, né? O corpo é muito interessante. Quando você tira um raio-x da mão, se for de uma criança pequena, você vai perceber que nem os ossinhos se uniram ainda. Eles ainda estão afastados. Então, quando eu penso no movimento que a criança vai precisar ter para pegar um lápis, por exemplo, né? Essa apreensão que a gente espera que ela tenha aqui na ponta do dedo, essa coordenação motora fina, tão bem sofisticada e definida, ela vai depender muito dos processos de supinação anteriores. Então, uma criança que está rastejando, tem toda uma exercitação do ombro aqui, né, nesse processo de circular. E depois essa supinação vai chegar no cotovelo e depois aqui no punho, né? Uma criança de 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho comendo sozinha é muito interessante, porque ela não vira a mãozinha. Tanto que tem aquelas colheres que são dobradinhas para poder vir direto assim, não é? Exato. Se você vai olhar uma criança brincando e caiu algo no chão e ela vai pegar, é a mão toda. E daqui a pouco né, o ganchinho, para lá na frente ela chegar nesse processo mais sofisticado da pontinha do dedo. Então, quando eu levo essa criança para a ponta do dedo tão cedo, eu estou deixando de permitir que ela desenvolva, né, se desenvolva nesse elemento mais global, né, essa coordenação motora global que se fala tanto. E não é à toa, e você deve estar lidando muito com isso no consultório, né, das crianças que têm hoje os transtornos de desenvolvimento global, né, as dificuldades em relação à coordenação motora fina, dificuldades de aprendizagem, vem muito desse lugar também, da criança não estar pronta, né, nem madura, corporalmente falando, inclusive, para lidar com esses desafios que a gente coloca para ela, e ela não tem para. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. No fundo é isso. É porque está queimando uma etapa, né? Queimando etapas e começa a mexer na autoestima dessa criança. E por outro lado, começa a criar uma aversão à escola. Verdade. Ela começa a odiar a escola. Ela começa a não querer ir para a escola, porque a escola não é um lugar de prazer e de alegria. E nesse sentido é muito interessante.
estava conversando recentemente, assim, o meu companheiro, a gente trocando, ele também é professor, e os colegas professores, como as crianças amam a escola Waldorf, né? Eles adoram, eles não querem perder um dia de aula, porque, puxa, eu não posso, mãe, não ir para a escola, porque hoje, na história, vai acontecer isso, isso e isso. Então, eles já estão, assim, é um prazer, uma alegria, né? A escola deixa de ser esse peso, esse lugar que eu vou para sofrer, mas é esse lugar que eu vou para crescer, para poder me desenvolver, e não porque alguém vai ficar enfiando coisas para eu engolir a seco, mas porque eu vou poder construir junto um caminho. Então eu diria que esse processo de alfabetização dentro de uma educação infantil Waldorf, primeiro é uma alfabetização do corpo, digamos assim, essa criança se apropriar do próprio corpo, mas quando ela está ouvindo uma história bem contada, bem narrada, onde você não vai ler no livro, mas você está numa conexão de olho no olho com a criança, quando você está cantando, recitando poesias, falando com ela de uma forma, pronunciando bem, né, assim, com tempo, né, sem pressa, tudo isso é formativo e é preparatório para o que ela vai lidar depois num processo de alfabetização, que numa escola Waldorf, né, essa alfabetização convencional, como o letramento, escrever, né, vai vir a partir de um primeiro ano Waldorf. E é um caminho muito lindo e que num outro momento a gente pode conversar sobre. Obrigada, Kelly. Eu quero agradecer imensamente a sua estadia aqui em Campina, poder estar conversando um pouquinho com a gente, trocando um pouquinho da tua experiência, trazendo para a nossa escola tantas contribuições. Então, você está sempre convidada a vir, venha passar São João com a gente aqui, venha comer o milho que as crianças plantaram. E eu concordo com você, né? Nós somos uma escola de educação infantil e as crianças, e aí estão os pais que não nos deixam mentir, as crianças não querem faltar e não querem ir embora. Então os pais chegam, bora, não vou. Vamos para casa, não quero. Porque estar na escola é prazeroso, como você trouxe, né? É um ambiente onde ela se sente em casa. O jardim de infância, a educação infantil, como primórdio Waldorf, né, precisa ser isso, precisa ser a expansão da sua própria casa. Então, se essas crianças estão tão felizes, né, nesse ambiente, é porque elas estão se sentindo em casa, estão se sentindo à vontade, estão se sentindo seguras. Vão acontecer, claro, situações de conflito entre crianças, que é normal, que é esperado, e o professor vai estar ali para justamente mediar de uma forma respeitosa. Né? Ela vai saber respeitar aquele momento, aquele olhar, a observação que o professor Waldorf precisa ter para a criança, é um olhar muito aprimorado, né? É um olhar muito sutil, corpo, de movimento. Então, a criança fala muito, o corpo da criança fala muito, e o professor precisa estar atento a isso, não é? Então, eu corroboro suas palavras. Aqui também as crianças não querem ir embora. Então é isso, obrigada e até o próximo encontro. Eu que agradeço e, como eu já disse no início, para mim está sendo uma alegria muito grande poder contribuir de alguma forma e aprender também, porque todo encontro ele promove essa possibilidade, né? É o dar e receber. E isso é bem especial, a gente poder de alguma forma mostrar para as pessoas que é possível fazer diferente, né? A gente não precisa estar datado a repetir histórias, e histórias que a gente já vem, de certa forma, vendo que não estão caminhando no sentido de promoção de saúde, né? Então, eu considero assim um ato de coragem
mas ao mesmo tempo de muita disponibilidade de vocês de colocar, né, esse impulso, de estarem juntos nesse propósito, permitindo que isso possa ser uma realidade aqui em Campina Grande. Então, eu desejo assim, uma caminhada muito linda para todos vocês, de muito aprendizado e de muita construção em conjunto, e que muitas crianças possam ser beneficiadas por isso. Isso é interessante, a gente comentou no início que a maioria de nós chega numa escola Waldorf através dos filhos, né? As crianças nos trazem, mas isso se amplia, porque o que é criado a partir desse impulso é para a infância, é para além do Guilherme, né? É para além da Brenda, é para além da Lívia, do Adriel e de tantas outras crianças que poderão chegar aqui. Verdade. Eu desejo muita luz nesse caminho de vocês. Obrigada.